Parashat dessa semana, Parashat Ki Tisa, nos traz, próximo do seu início, o preceito do Shabat. Diversas vezes o Shabat aqui é mencionado nas últimas Parshiot, e muitas vezes em associação com a construção do santuário, do templo, quando o templo, o santuário vai ser erguido. Então isso tem algumas conotações e por isso diversas vezes é mencionado. Na nossa Parashá, mais uma vez, nós encontramos menção ao Shabat, a observância do Shabat. Então, no versículo bíblico se fala Achet Shabtotai Tishmoru. Deus diz para o povo de Israel, os meus Shabat vocês devem guardar, meus Shabatot, no plural, Kiot hi beini ubeinechem ledorotechem. Deus diz porque o Shabat representa um sinal de um pacto entre mim e vocês. Deus fala entre eu e vocês para todas as gerações. Assim diz o versículo bíblico na nossa parashá. Sobre isso comenta o Midrash, Rabi Natan Omer, o sábio Rabi Natan dizia, Minai Natan Omer shekol mi shemeshamer et ha-Shabbat ketikuna. De onde nós sabemos, de onde nós derivamos e aprendemos que todo aquele que observa o Shabat, segundo a regra, Ma'alim alav, ele é considerado Keilu Shamar Kol ha-Shabbatot, como se ele tivesse observado todos os Shabbatot, todos os dias de Shabbat, de todas as gerações, Miyom Shibara Kadosh Baruch Hu Olamo Ad Sheyuchyu Ameitim, desde o dia da criação, o primeiro Shabbat, logo na noite depois da criação de Adão e Eva, até o último Shabbat na época da ressurreição, pós a vinda de Mashiach. Então ele diz, Shenemar, porque enfatiza o versículo, quando vocês guardam o meu Shabbat, isso é Ledoroteichem, para suas gerações, como se é considerado o mérito da observância do Shabbat, que a pessoa faz hoje, na sua geração, como se ele tivesse observado o Shabat em todas as gerações, desde o início da criação até o fim dos tempos. Veod, diz ainda o versículo, que Deus enfatiza para o povo de Israel, Beini u ben Benei Israel, que o Shabat representa um sinal, assim fala Deus, entre eu, Deus, e os filhos de Israel. Ou seja, o Shabat foi entregue e foi dado ao povo judeu. O conceito do Shabat, a observância do Shabat, com todos os seus detalhes, é algo que foi concedido aos filhos de Israel. Ot hi leolam. Interessante que aqui a Torá já antecipa e testemunha que esse é um sinal perpétuo. O Shabat vai servir como um sinal perpétuo da aliança, do pacto entre Deus e os filhos de Israel. E daqui nós temos um Midrash muito bonito que já foi escrito há mais de 2000 anos atrás e o tempo comprovou a autenticidade dessa previsão, dessa profecia. Magid she'ein ha-Shabbat beteilam Israel leolam. Daqui nós sabemos desse versículo da Torá que o Shabat nunca será anulado do povo de Israel. Em todas as circunstâncias o povo de Israel passou grandes dificuldades, grandes sofrimentos, pressões e opressões, agressões, perseguições, em todas diversas épocas, em diversas circunstâncias e em diversos lugares. Mas sempre o Shabat esteve presente de forma marcante na comunidade judaica. Isso que ele nos diz aqui, que quando a Torá fala Ot hi leolam, que o Shabat vai ser um sinal perpétuo para sempre, que nunca o Shabat vai desaparecer do povo de Israel. E mais ainda, continua o Midrash e nos diz, há algumas mitzvot que o povo de Israel se entregou de corpo e alma, se dedicou totalmente a elas, e por isso elas estão presentes passados milênios, 3.500 anos de história do povo de Israel. Outras mitzvot não houve tamanha dedicação ou até sacrifício para observá-las, e realmente essas mitzvot, por assim dizer, tiveram menos sorte e algumas caíram até em esquecimento ou foram desprezadas. E o Midrash ilustra dizendo, Kol davar bedavar shenatnu Israel nafsham alehem, todas aquelas coisas que o povo de Israel se dedicou a elas de forma intensa, nitkaimu biadam, permaneceram e elas ficaram presentes no seio do nosso povo em todas as épocas e circunstâncias, como por exemplo o Shabat, o Brit Milá, a circuncisão, o estudo da Torá,
ou a tevilá, o banho de imersão ritual. Então, com todas as dificuldades e problemas e etc., mas essas mitzvot sempre foram cumpridas e observadas, passados os séculos, milênios, em todos os lugares e em todas as épocas. Então, essas mitzvot, shenatnu nafsham alehem, que os judeus, eles até foram até o sacrifício por elas. Nitkaimu beyadam, elas permaneceram. O Kegon, e ele nos diz outras mitzvot, que talvez os judeus não foram tão cuidadosos, como guardar o Beit HaMikdash, o templo sagrado, ou a observância do ano sabático, do ano jubileu, de não trabalhar na terra, etc., que não cumpriram, praticaram, essas mitzvot acabaram sendo relegadas a um segundo plano, etc., ficaram um pouco de lado, esquecidas, mas o Shabat sempre esteve e estará presente no seio do povo judeu. Interessante que o versículo diz que o Shabat deve ser observado, ladat ki ani Hashem mekadishchem, para que se saiba que eu sou Deus que vos santifica. Então, santifiquem o dia do Shabat, que com isso vocês demonstram que sabem que Deus é o Criador e que Ele criou o mundo em 6 dias, e que o 7º dia foi santificado. Então, observando o Shabat, fica claro e patente, irão saber que eu sou Deus que vos santifica. Sobre isso, dizem os sábios no Talmud, Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Deus fala para Moshe, Mataná tová yesh li bebeit gnazai, de Shabbat Shema. Algumas pessoas dizem, Shabbat, não posso abrir a loja, ou não posso trabalhar, ou existem uma série de trabalhos proibitivos, um dia restritivo. As pessoas estão muito enganadas. Quando Deus foi entregar o Shabat, Deus fala para Moshe, eu tenho um grande presente, uma dádiva especial nos meus tesouros, que eu quero dar para o povo de Israel, e o nome dessa dádiva é Shabbat. Vani mevakesh litna leIsrael. Eu quero entregar isso para o povo de Israel. Lech ve'odiam, vai, comunique a eles. Inclusive, daqui os nossos sábios dizem, alguém que dá um presente valioso para o seu amigo, ele precisa informá-lo, avisá-lo. Às vezes o amigo nem sabe do grande valor que tem esse presente, por isso é necessário esclarecer e dizer para ele, olhe, cuide bem disso, porque isso é uma coisa extremamente cara, extremamente valiosa. E aqui Deus faz questão de ressaltar, enfatizar, dizendo para Moshe, vai e diga a eles que eu estou entregando para eles esse presente especial, Ladat, para que eles saibam que Ani Hashem Mekadishchem, que eu sou Deus que santifica através do Shabat, através da observância do Shabat. Desses versículos da nossa Parashá, como de diversos outros, nós podemos ter alguma ideia, alguma noção da grande importância do Shabat em geral e para o judaísmo em particular.